Esse corte tem um patrocínio de Cepera. A Cepera inventa, a gente reinventa. Mas o Fluminense muda com Arias, não muda? Muda muito, Zé. Eu tava falando isso outro dia. Muito se destaca, obviamente, o Cano, que fez uma belíssima última temporada. O Ganso, que é um gênio. Só um gênio dá um passe sem tocar na bola, né? Que foi o que ele fez ontem. Acho o Ganso um gênio. Sempre se fala muito do Marcelo, do poder de toque que tinha esse Fluminense. Mas, pra mim, a cereja do bolo do Flu, o motor... o pulmão, tudo ele defende, é o Arias. Ele volta, ele né? é completo em tudo. Ele é muito bem defensivamente, ocupa os espaços, joga com a bola, joga sem a bola. Ofensivamente, ele é muito inteligente. Taticamente, ele é muito inteligente, veloz. Ele consegue fazer um contra um muito bem. Ele sabe servir, ele sabe marcar, sabe bater pênalti, tem uma frieza muito grande, não sente jogos importantes. Eu acho o Arias um grande personagem no Fluminense. E assim, em qualquer lugar que ele jogue, né? Pra você, o Fluminense foge da segundona? Depois da vitória de ontem, acho que sim, Zé. Tem que ver do jogo Deu uma animada? Deu uma animada. O estádio vai estar lotado quarta-feira contra o Palmeiras. 9h30. Quem vai estar na transmissão? Sou eu. 38 mil já vendidos. Já vendido, né? Agora, engraçado, agora são 6 pontos entre o Fluminense e o primeiro que está lá fora da zona do rebaixamento. Isso não é difícil, né, Fernandinho? Não é difícil. O que acontece é que quando a gente começa a entrar na matemática, eu sou péssima de matemática, vocês sabem. Mas quando a gente começa Todos a entrar na nós matemática. jornalistas Somos, né, Zé? Quando a gente começa a entrar na matemática, a gente começa a pensar: quanto um time precisa para escapar? 41 pontos, 43 pontos, às vezes 45. Quantos pontos o Flu tem? Quantos jogos faltam? Aí você começa a entender que o Fluminense tem que vencer mais de 60%. Aí começa uma coisa muito desesperadora. Mas, poxa, tá só 6 pontos de sair. Tem outras pessoas na frente, tem que também torcer. Vai demorar algumas rodadas. Mas vai atingir a metade agora do campeonato. Se emplacar 6 bons jogos, você já sai da zona e já dá um alívio. O que a gente entende é que eu acho que o Flu vai ficar ali naquele pedaço da tabela até o final, né? Mas eu acho que escapar, ele tem completa condição. Agora, você acha que o Fluminense mudou a cara com o Mano Menezes? Mudou, virou um time mais competitivo. O time do Fernando Diniz, nesse sinal de trabalho, não conseguia mais competir. Era um time que tava era presa fácil no campeonato. Entenderam o jeito de jogar contra o Fernando Diniz e aí facilitou muito pros adversários. Agora com o Mano Menezes é um time mais competitivo, mais aguerrido e que joga até mais feio. Mas mesmo assim, pontua mais e tenta aí se livrar dessa situação incômoda. Concordo com a Fernandinha de novo e digo mais ainda. Acho que o grande problema do Fluminense vão ser as 3 competições que ele tem. O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Não sei como é que eles vão fazer para focar em tudo ao mesmo tempo, tendo esse passivo para trás aí para se livrar da zona de rebaixamento. A grande pergunta é, né, Zé? E aí? E se na hora tiver que decidir? O Fluminense tem uma das melhores campanhas na Libertadores, fez uma bela fase de grupos, mas precisa não cair. Porque se a gente começar a pensar em folha salarial, quando você vai para a Série B, o problema aumenta e muito. O Fluminense não tem... Reduz a arrecadação. Não tem um futebol barato. Lógico. O Fluminense tem um futebol que tem um alto custo. E aí, como é que faz? E Quem que o Fluminense errado, vai né? priorizar? Douglas Costa foi uma contratação furada. Inteiramente furada. Ele não tinha condições de jogar. Pois é, e não é nem só condições físicas, eu acho, e clínicas. Eu acho que já foi um jogador que vem dado problemas comportamentais há algum tempo, né, JP? Não é de hoje que ele dá esse problema. E é um cara que parece que já não quer mais competir no nível de intensidade que o Brasileirão exige. Ele já tinha ido mal naquele ano que o Grêmio foi rebaixado, foi para a Liga dos Estados Unidos e estava com passagem comprada para ir para a Turquia. O Fernando Diniz o convenceu a voltar a aceitar esse desafio, ele veio, mas nitidamente o problema dele é de performance. Ele já não consegue mais ter aquela rotina, aquela coisa que um atleta precisa ter, e eu acho que é por isso que ele já não tá competindo como outros jogadores do Fluminense, que até tecnicamente não são tão bons quanto ele, conseguem fazer hoje e ajudar o Tricolor a sair dessa situação. Zé. Olha aqui,